Não consi, não Forças Armadas. Forças Armadas Revolucionárias do Povo. Em frente. Marcha! Forças Armadas e Povo Armado. E na vive na metade de povo e na riba para povo. Esse é o Programa de Divisão Central de Educação Cívica, Moral e Patriótica do Estado-Maior-General de Forças Armadas. Que está produzido e apresentado para a imprensa militar. O telespectador, na edição da OS, notícia ou entrevista de responsável de recursos humanos, suma também não havia papel de serviço de psicoterapia do Hospital Militar Principal Amizade Sino-Guineense. Serviço de psicologia existe desde a inauguração do Hospital Militar Principal Amizade Sino-Guineense em 2011. Responsável para esse serviço é o capitão Antolívio Lopes Correia, que começa a destacar diferentes tratamentos psicossociais. Serviço de psicologia no Hospital Militar Principal, desde o início da abertura ali. Nós estamos trabalhando mais no domínio de que é mais frequente. No trabalho interconsultas, no caso, para que solicitar para o médico, interconsulta com um paciente que acha que é preciso interconsultar, e com pacientes também de CTA, Centro de Tratamento Ambulatório. E pouco ainda, está tendo, né? Mas pouco consultas assim, voluntárias, né? Para alguém bem com tudo, está tendo, sim. Por exemplo, o mês que eu não acabo de assistir hoje, e uma menina que tem uma situação social, não por falar assim, psicossocial, né? Que precisa de um acompanhamento psicológico e ele não trabalha aqui. E não continua a trabalhar aqui, no domínio de psicoterapia. E por isso, para uma sessão, para duas, para três, está dependendo de como a máquina desenvolve, como o paciente é melhor. Psicoterapia e que você entende que é psicotratamento? Psicoterapia e uma sessão psicológica entre o psicólogo e o paciente. Psicoterapia é por ser do grupo, e por ser individual, e por ser do familiar, né? No caso, quando não há uma situação individual, para o paciente precisar de orientações psicológicas em sessões. Para que em sessão, que lá quando eu falo sessões de psicoterapia, então ainda bem bias, está dependendo de qualquer desenvolvimento ou qualquer melhoria que o paciente tem de parar na base desse que está liberado. E por ser uma sessão, por ser 5, por ser dependendo da situação. Psicoterapia está baseada na orientação de psicólogo a paciente de maneira que pode lidar com certa situação que tem. Por exemplo, não existe nesse senhor que estava saindo de casa, esse plano psicossocial que é. Bom, geralmente qualquer paciente de psicologia e tem um direito que está cobrido. Nunca pode explicar, nunca de patologia, ou não pode falar assim, de paciente diretamente. Para ver que é um direito que está cobrido. É como se bora parar, ou já vou entrar, não deve pedir ainda, se tem consentimento para ver a imagem ou para ver tudo isso. Mas em geral, que não passa aquele, e um problema, se uma grande fala social, que ainda de para aquela há muito tempo já, mas que não dá conta, para ver manga de problemas psicológicos. E está tornando difícil dar conta como é alguém que necessita de um psicólogo. Se quer dor de cabeça, se quer outra coisa, não está falando de alguém que precisa ir ao hospital. Mas se alguém, por exemplo, não irrita com facilidade, ou tem uma depressão profunda, realmente quem tem que aconselhar como um psicólogo, mas então tem necessidade. Ele tem uma situação, é paciente específico, e tem uma situação social que não é para aquele que alguém aconselhar, para vir para perto de alguém que lá aconselhar e falar, passa no hospital militar e tem especialistas na área que podem ajudar para perceber melhor a situação que ela passa. Psicologia é uma área de conhecimento que está a estudar comportamento de pecador, mas que está relacionado com todas outras especialidades de medicina desconhecido para manga delas de gentes. A medicina e tem divisões, e tem a parte física, e tem a parte mental, e tem outra parte, mas situações que não tocam com a parte comportamental.
de paciente, então, naquilo nos ajuda para perceber melhor qual que esse comportamento e o que é que manda aquela situação está acontecendo com ela. E qual que possível vias para ultrapassar aquela situação. Sim. Qual é a importância dessa matéria? Bom, psicologia, não poderia falar assim como dentro do hospital e uma especialidade que está abrange tudo as especialidades. E está relacionado com tudo as especialidades que tem dentro do hospital. Por exemplo, alguém vem consulta e medir a tensão. Manga de bias, não está pensando como não, e tem problema de tensão. Mas se calhar que tem problema de tensão, e preciso daqui a algum tempo para ir repousar e relaxar, depois não medir mais tensão outra vez. Entende? Se não nota como a tensão na ria, naquele caso, nota se via como tem um assunto ou tem uma situação em particular, que depois que o paciente tem aquela situação de subida ou descida de batimento cardíaco. Então, nesse caso, não está aconselhável para ir um psicólogo, para consultar aquele, talvez está percebendo o que é que não passa aqui que alguém, naquele determinado momento, é como ele tem aquele impulso alto. Então, a importância da psicologia dentro de um hospital ou dentro da sociedade é muito vasto. Muito vasto. É como a falar, bom, linda por enquanto, para ver de própria situação cultural, social de Guiné-Bissau, gente que tem ainda conhecimento totalmente de que se falar alguém vai consultar um psicólogo, está falando, não, você tem um problema de cabeça ou não tem muita coisa, não. E tem um problema social delicado que precisa consultar um psicólogo para resolver antes de chegar na transtornos mais grandes. E tem gente que também tem transtornos mais grandes que lá é também complicado. Tem que recorrer a um psiquiatra, no caso, para ver medicações que tem que tomar para ver de gravidade própria, um transtorno já muito elevado. Mas a psicologia tem importância para ver te ajudar para chegar naquela parte. E se alguém também chegar naquela fase, ou que não arriba para a sociedade normal, e tem que vir geralmente a psicólogo mais outra vez. Assim, o psicólogo estabelece uma relação ou diferença entre psicologia médica ou psiquiatria, que também é uma especialidade de medicina. Para começar na relação, como eu vou falar, relação é que para ver estudos é tratar de como aqui está falando, é tratar de mente. É tratar de situação mental do pecador. Ele estuda dois. Um som está tratando dele na parte mais clínico, na parte físico, que ele está tratando dele na parte mais terapêutico. Entende? Psiquiatra está dando medicamentos, daqui diferente, né? Porque psiquiatra está dando medicamento. Ora, aqui transtorno então agudo, que o pecador precisa de medicação. E quero ser só uma psicoterapia normal para ajudar a passar. Às vezes, e por ser o conjunto, é tratamento do paciente, e por ser um tratamento conjunto entre psicólogo e psiquiatra. Mas às vezes também por ser separado, depois sai de mão do psicólogo, ou se ultrapassar, e também para psiquiatra. Depois sai de mão do psiquiatra e por vir para psicólogo. Mas sempre, e está entabulado o conjunto. E por ser o conjunto, assim também só é por ser para partes. Mas tudo está a tratar, hora que não tratar de mente de pecador. Esse que seja um só. Um doente de questões psicológicos, que tem sintomas para não saber alguém tem algo. Bom, e tem sintomas, claro. Tem sintomas, para ver como se não falar alguém que tem um transtorno, por exemplo, de fobia. Fobia é por ser específico ou ser social. Se não, papel de fobia específico, que alguém porque tem um certo coisas que está sentindo ou aqui perto um caos específico ou uma coisa específica. Fobia, quer dizer, por outra palavra, não por falar sobre medo, mas é medo. E fobia para ver que alguém é perto de situação e está começando a ter batimento cardíaco mais rápido, por exemplo, e está começando a suar, sem temperatura, tempo ali fora, mas ele não transpirar, entende? Está sentindo dores de cabeça. Quer dizer, sintomas que está dando para como alguém ali realmente está a ultrapassar ou está a passar esse tipo de transtorno. Mas tudo tem essas formas que está olhando. A via de falta de informação está leva a desconhecimento sobre a existência desse tratamento ou de cuidado
que psicólogo pode prestar a doente. Falta de informação, população em geral, antes não tinha na Força Armada própria, população em geral que tem conhecimento de que psicólogo pode fazer para alguém, pecador. Então, para ver que lá, está tendo pouco aderência à consulta de psicólogo. Mas é muito importante para ver psicólogo, tanto, como eu falava no início, tanto nas situações de trabalho, como na família, como na sociedade própria em geral. Psicólogo é necessário para ver e tem problemas pequeninos, não está dando conta, mas que está tirando focos. Por exemplo, alguém está chegando a trabalho irritado, se seu colega para ver aquele e sai fora aquele, mas não está pensando só não falar, não, é maluco, não, é maluco. E tem alguma situação, se não vai de direito, não rabi, tem alguma situação que coincide aquele comportamento. Entende? E tem alguma coisa que por não passa aquele na família, ou sei lá, na sociedade. E por ser bem de caro, e hoje taxista porta lá mal e fica irritado com a situação, e chega para ali, não queria barulho. Então, e manga situações se escuta, fica repetindo na frente, não está dando conta. Mas então, como a situação psicológica com alguém na passa, e se consultar um especialista preparado, adequado para tal, e acaba para transformar em transtorno. E a hora que vem transformar em transtorno, que alguém pronto torna barulhento. E transtorno está a falar de complicações. Sim, e complicações, né? E etapa para ver qualquer problema psicológico e está ficando a desenvolver. Então, se desenvolve, então que chega em transtorno. Não pode tomar uma situação normal e está na depressão, e que é transtorno ainda, por exemplo. Mas, com algum aconselhamento ou com você passa. Mas se teve que lá a tempo, e fica no desenvolvimento, chega em que torna em transtorno. Transtorno, então, característica de que alguém tem se torna e assuma própria, ele não é assim, mas então chega assim. Então, já por simplesmente desenvolve uma coisa, ou chega em tal em transtorno. Recomenda, se possível, não agradecer vos para essa boa iniciativa que vou fazer, imprensa militar de informar sociedade castrense, assim como outros interessados, de como e tem especialidades diferentes no hospital militar, inclusive dentro deles e tem psicologia e psicoterapia, né? Que ajuda a gente para problemas mentais. Para mim, é fundamental e necessário de como todos os gentes devem ter um psicólogo familiar na casa, na jardins de infância e também na causa de trabalho. Para mim, desde a infância, desde pequenino, não por falar assim, pecador que chega já relaciona com o outro e alguma coisa aí precisa de aconselhamento. É como anda no outro lado, tem desde a escola de infância, está tendo esse psicólogo, escola adulta, corre trabalhos próprios, está tendo psicólogo que está assistindo, família, cada família tem psicólogo que está assistindo, para ver de situações diferentes que está passando. É como anda e que tem faixa etária. Se não é papel de classe castrense, é a mesma coisa, cada fugir daquilo, que tem faixa etária. Para ver uma situação psicológica, ou um problema psicológico, por ir para alguém de, por exemplo, 30 e tal anos, alguém de 60 e tal anos, por cá tem ela. Ou de 50 e tal anos, por cá tem aqui mesma situação que há. Entende? Naqui que não toca com família, com trabalho ou com outras situações. E por cá tem ela. É comandar, é difícil para não por baixo para registro de consulta, não por falar, é isso ou tal, mas se tem mais aderência, número de tal idade para tal idade. Mas aquela que está fixa exatamente como aqui que antes mais tem necessidade de consultar um psicólogo. Dessa maneira, um aconselhamento especial ainda vai para militares ou gentes que ainda querem saber de existência desse serviço no Hospital Militar Principal Amizade Sino-Guineense. Não está aconselhando para militares vai estar para esse, né? Como tem esse serviço, quem que tem necessidade, ou se alguém dá conta no serviço, como um amigo ou outro colega de serviço tem uma situação que não incomodá-lo, outra situação que não deixá-lo quieto, aí aconselhar para mim, conselho com o psicólogo. E que tem um problema, porta aberta para aconselhar qualquer um. E faz parte do serviço. Mas é muito necessário no momento que é assim.
de pertinente, para necessário. Yeah. Assim também tem recursos de... E pós-guerra também, próprio. Pós-guerra, Sim, então, sim, de sim. pausa, Sim. assim, animação, Sim. então, precisa de... Não lembra uma situação ainda na 2013, onde não vai para jurar, não leva mais de que era para 3 meses, mas não faz mais de que 3 meses, então e bem ter guites bem na desanima vai, fara na bem, cana bem, fara na bem, cana bem, não bem consegue desanimar vai, então instrutores recorrem para bem falar não vai, ninguém que é profissional ali, a postura e recruta. É bem, vai buscar nós 3 psicólogos, é para boa para pegar guide, está desanimado. Não, vou fazer diploma para ficar lá fora da rata. Não, nós que falamos, mas gosta, nós que falamos, vai para pegar guide. Mas é uma situação que acontece, não teve que fazer terapia, sessão de psicoterapia conjunta na sala, garante com tudo guides, para dar guides mais ânimo, para mostrar guides como, não sai ali, ele não quer por cabelo ali. Não pera farra, então não continua a comer aquilo, quando não está a comer, não mais é que vira tropa, não se pode aquela nem por na força, né? Não saia nela. Então, mas graças a Deus e foi bom, não acaba para vir jurar direito. E aqueles que têm trauma, sempre consultar, mas graças a Deus todo colega sai direito, não sabe. Na situação de conflito armado, geralmente é a situação de que militares próprios mais precisam. De psicólogo, né? Para ver o que nós sabemos, o que está passando aqui. Então, manga aqui também que transtornos, não estou chamando assim, transtorno de estresse pós-traumático. Manga aqui também diferente que lá, EPT, não estou falando, né? Quando eu falo transtorno de estresse pós-traumático, que alguém também que é de linha de frente ou de situações que de para aqui. Por exemplo, nós estamos na situação, minha colega cortar a pele em olha aqui situação. Então, aquela por que choque por ficar dentro. Geralmente, no momento que era assim, na montar a tenda, onde o médico está sempre está tendo psicólogo para ver casos. E tem que ter psicólogo. Mesmo que cada momento que era próprio, no momento de paz. Depois desse, não consigo nas Forças Armadas e seguir para serviço de recursos humanos, de que capitão Vitorino Armando Gomes recorre a espaço e no tempo para explicar o surgimento de serviço de recursos humanos. Recursos humanos, na qual que seja empresa ou instituição, e tem grande relevância para ver como é uma ligação de tudo o que tem a ver com o pessoal, com os serviços que o pessoal ainda vai prestar. Então, no tempo de indústria, não de Rivera Quadra atrás, e que existia. E tem também conflitos entre capitalistas com aqueles camponeses que estão prestando serviço. Então, tem uma regulamentação que ele está paga como é que é misto, e depois trabalha por forçado e paga menos. Então, naquele exploração por demais de capitalista para aquele camponês que tem que dar a buscar trabalho. Então, naquela ideia, e fazer o seguinte, daqui bem isso surge aquela ideia de criar serviço chamado recursos humanos para poder servir de elo entre capitalistas com aquele camponês que dá para trabalho. Então, é bem dotar um modelo que dirige a uma instituição que poderia para regulamentar e pessoal que não está afeto àquela instituição ou àquela empresa ou àquela indústria, não pode falar em tempo antigo. Então, naquela ideia, recursos humanos têm papel não só de elo de ligação entre pessoal recrutado com o patronato, e tem também outra função que serve que desempenha de recrutamento de qualidade, capacitar e selecionar qualificados para diferentes áreas que aquela empresa ou indústria ou não pode falar no momento instituição tem. Para uma instituição tem diferentes campos de ação. Então, para poder recrutar com aquela alguém, vai ter habilidade num campo de ação ou pula. Pode recrutar de acordo com aquela entrevista que nós fazemos cada recrutado, com aquelas informações a priori com deles, antes da entrar na ação, logo está descobrir o talento de cada um naquela entrevista, logo está saber como ali colocar cada um som
naquela qualidade de gente também o selecionar, logo sabe na decorrer do tempo de ação, sabe como bom. Entre eles tem tudo o mesmo título, mas nessa ação é mais do responsável ou é mais de mostrar aquela responsabilidade de assumir uma responsabilidade, logo lá botar no mial para ser o responsável da equipa. Então essa é a ação de recursos humanos. Então, recursos humanos, se chegar na empresa ou na instituição ou no ministério, ele tem um papel fundamental. O manga de não pode reconhecer, mas é um serviço fundamental, não qualquer que seja empresa ou não qualquer que seja país. A nível do país, nós estamos falando de recursos humanos e função pública. Função pública é que recursos humanos, mas de qualquer que seja país. Então, conhecendo esse, se aquelas regras como que está fazendo tudo hoje em dia, o mundo está sendo perto. Só vou entrar, vou dar um dos cliques, que está sendo um resumo de como que os recursos humanos surgem, que o país surge, que te ajuda naquela instituição para poder ir para adiante. É responsável para serviços humanos do Hospital Militar Principal em Mesar Sino-Guineense, que tem 3 setores de atividade, e esclarecer procedimentos de recrutamento de novos quadros para preenchimento de vagas naquelas instituições de saúde militar. Bom, nesse caso, no Hospital Militar, não dá uma recursos humanos de Hospital Militar. Suma a nossa não pode recrutar. Suma o Hospital Militar, que pertence ao Estado-Maior, pertence à Defesa Nacional. Então, aquele recrutamento está fazendo através da Defesa Nacional. Também nós tudo ali é quadro de Forças Armadas, que está pagado para o Ministério de Defesa. O Ministério de Defesa e um corpo que faz parte do Estado de Guiné-Bissau. Então, eles que recrutar é mandado. Aquele que não precede, aquele que faz saúde, técnico de saúde e administrativo, não está colocado de acordo com a formação de cada um. Mas, a hora que chega, não tem aí a capacidade, para não saber como a hoje em dia, ensino é fraco, formação é fraca, ainda vai, como é que vai? É rivalente. Então, o desempenho, não estou hoje, assim como bom. Esse bem que aproveitamento, se formação, isso é do cavalo. Logo lá, não está colocado de acordo com a especialidade que eu fazer ou com a formação que eu vou fazer. A não tem 3 áreas. Não tem área administrativa, área clínica e área de enfermagem. E nas 3 áreas não está trabalhando. O hospital militar está trabalhando. Naquelas 3 áreas, se tem escassez, é tempo de reportar para recursos humanos. Recursos humanos, reportar para recursos humanos, mas que é lá na Estado-Maior. Então, que era, você vez, ele está fazendo calmamento, se conseguir através de recrutamento ou outra via, de fato poder colmatando aquelas vagas que nós temos para poder servir na nação, para a licença de recursos humanos e alguma hospital militar. E fazer simplesmente meramente só para militares. Mas nós temos a carência de Guiné-Bissau na termos de saúde, que foi e está atuando e atender não só militar, mas público. Na 100%, quase 88% de civis. Só que não, essa não é para de atendimento, não está por ali, serviço não dá ao público. Então, nós temos militar macho. Ministério da Saúde, ou não vagas não está tendo, não está completo, no Ministério da Saúde, através de uma conversão com Forças Armadas, com Defesa, Ministério de Defesa, com Ministério da Saúde, é acordar para estar colocando civis também de no hospital. Nós temos uma parte militar com mais de que militar, logo com parte do Ministério da Saúde, que é o civil, é do trabalho. Sempre você lembra, você é recursos humanos. Sim. E o hospital é essencialmente militar. Sim. Em termos técnicos, ou médicos, ou enfermeiros e outras áreas militares, em qual número exatamente de quadros ou funcionários que o hospital tem interesses militares ou civis? Sim, para falar sobre esse assunto, nós temos o seguinte: a estrutura de hospital militar tem 562 vagas. 562 vagas, entre os quais nós temos 299 militares,
nós temos 114 civil, com o Ministério da Saúde. Quanto mais se poupar energia de funcionários ou trabalhadores, mais produtividade e sucesso a empresa está tendo. Essa ideia filosófica que o capitão Vitorino Gomes concorda. Não concordo com essa ideia. Para mim, se não gasta tio, se não gasta no técnico tio, é ganhar de serviço de qualidade. Comanda isso vai dizer assim, administrativos, tem que cada dia de 8 a 4 horas. Então, aquele técnico de saúde, que seja de enfermagem com médicos, área clínica, área de enfermagem, área clínica, ele tem que ser gráfico. Se aqueles que entram fazer 12 horas, saiu, que eu entro fazer também que 12 horas. Eles não vão falar de caráter clínica de urgências. Naquele serviço de 24 horas, na classe de enfermagem, eu tenho 24 horas, vou fazer 48 horas de descanso. Eu vou fazer 24 horas. Depois eu sei que eu acabo 24 horas, eu tenho mais 48 horas de descanso. Assim que não funciona. Para poder permitir, poder ter aquela energia total para vir prestar serviço nesse 100%. Para poder não pôr nas horas pequeninas, buscar descansativo. Isso é uma ideia de filósofo. Logo não gastou, buscando prestar serviço de qualidade. Logo lá, para paga, isso é o que ele diz que não vem procurando o serviço. Então, servir tudo que eles dão para dar serviço de qualidade, eu tenho que pensar nos recursos humanos primeiro. Como depois para eles, depois desse serviço, como deve ser, mas que seja livre vontade, o compromisso de comandar ajuda a população guineense. Para ver onde, hoje em dia, não trabalham para a família. Tudo guineenses de um só. Então, nessa ideia, não trabalha de acordo com a ideia desse filósofo, assim que também, que não está atuando nesse campo. No hospital ou recursos humanos, como qualquer outro, qual é a dificuldade Então, cada passo que nós falamos, dificuldade é enorme. Se você costuma subir a nível de país, dificuldade na tudo ministério que tocar, e tem dificuldade. Mas que está impedido para exercer a função cabalmente para ajudar a população guineense. Dificuldade tem. Mas que está impedido de exercer. Não dá no máximo para atingir. Não se vai atingir aquele 100%, mas para atingir pelo menos 75%, 80% ou 90%. Para a população ficar satisfeita com isso. Aquele que não compromisso com esse povo guineense. Hospital Militar Principal Amizade Sino-Guineense e solução para o problema de saúde. Não consi, não Forças Armadas. Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marcha! Forças Armadas e Povo Armado. E não vive na metade do povo e na riba para o povo. Esse é o Programa de Divisão Central de Educação Cívica, Moral e Patriótica do Estado-Maior-General de Forças Armadas. Que está produzido e apresentado para a imprensa militar.